Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, não pertence à família imperial. A ação foi iniciada pela própria princesa Isabel em 1895. Tramitou durante 123 anos. 6 cidades brasileiras vão ter nova eleição no domingo. Os eleitores vão às urnas para escolher prefeitos e vices. Os eleitos em 2016 tiveram os mandatos cassados por irregularidades. Justiça autoriza candidato cego a concorrer como cotista social, mesmo tendo estudado em escola particular. Retirar do aluno cego o direito de ser considerado cotista seria puni-lo indevidamente por causa de uma falha do Estado, que não tinha uma escola apta a alfabetizá-lo em braille. E amanhã é o Dia da Justiça, um poder em constante evolução. Estamos todos irmanados num projeto comum, que é trazer mais segurança para a população, enfrentarmos a corrupção e lutarmos por direitos fundamentais. Olá, boa tarde. Boa tarde. Uma organização criminosa fraudava os sistemas informatizados de bancos para desviar dinheiro. A Polícia Federal foi às ruas desarticular essa ação e quem tem os detalhes ao vivo sobre a Operação Bandeirantes e conversa com a gente agora é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 8 de busca e apreensão em Brasília, Goiânia e também na cidade de São Paulo. A operação deflagrada hoje tem o objetivo de desarticular ações de uma organização criminosa que contratava funcionários de bancos para instalar equipamentos, invadir sistemas e desviar valores de correntistas usando senhas de servidores. Os bancos estimam um prejuízo de 30 milhões de reais só no último ano. A investigação começou em 2016, depois que a Polícia Federal identificou a fraude em 5 estados e também no Distrito Federal. Os investigados vão responder pelos crimes de furto mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro. É com você, Galton. Obrigado, Carol. E depois de 123 anos em tramitação, o processo mais antigo do país teve desfecho no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros decidiram que o Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, pertence à União e não à família imperial. Por unanimidade, os ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça negaram provimento a 2 recursos apresentados pelos herdeiros da princesa Isabel. A família reivindicava a posse do palácio onde hoje funciona a sede do governo do estado do Rio de Janeiro e exigia a indenização pela tomada do imóvel após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. A ação foi iniciada pela própria princesa Isabel em 1895. Tramitou durante 123 anos, passou pelo STF e foi remetida ao antigo Tribunal Federal de Recursos, que hoje é o STJ. O relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, sustentou que a família real não era dona do imóvel. Apenas tinha o direito de uso, que deixou de vigorar após o fim da monarquia no Brasil. O imóvel tinha destinação exclusiva: servir de moradia aos herdeiros do trono, membros da família imperial. Ora, com a substituição da monarquia pela república, não há que se falar mais na figura do imperador, nem em príncipes, nem em princesas, cessando ipso facto a razão pela qual o imóvel era utilizado. Prevaleceu então a tese de que a família imperial possuía até a extinção da monarquia no Brasil o direito de habitar no palácio, mas a propriedade do imóvel sempre foi do Estado. Neste domingo, os eleitores de 6 cidades de 4 estados vão voltar às urnas para escolher novos prefeito e vice-prefeito. As eleições suplementares vão acontecer no próximo domingo em 6 cidades do país. São elas: Rancho Alegre, Congonhas e Japira, no Paraná, Pimenta Bueno, em Rondônia, Guamaré, no Rio Grande do Norte e Sandolândia, em Tocantins. Os eleitores dessas cidades vão às urnas para escolher prefeitos e vices. Os eleitos em 2016 tiveram os mandatos cassados por irregularidades. Os que vencerem o pleito deste domingo vão ficar nos cargos até 2020. O ministro Ricardo Lewandowski pediu vista dos processos que questionam a legalidade do transporte oferecido por aplicativos de celular. O julgamento pelo plenário foi suspenso nesta quinta-feira.
Quando os aplicativos de carro começaram a chegar ao Brasil em 2014, a novidade causou conflitos entre motoristas particulares e taxistas. O principal deles, atualmente, o Uber, está presente em 100 municípios do país, tem 500 mil motoristas cadastrados e mais de 20 milhões de usuários. As preocupações e críticas a esse modelo de transporte não são só no Brasil. O mundo inteiro vem discutindo esse assunto. E a legalidade desse meio de transporte privado, que também é pago, chegou ao plenário do Supremo Tribunal Federal. O caso tem a ver com leis municipais que limitaram ou até proibiram o uso desses aplicativos. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que não dá mais para fugir dessas inovações tecnológicas presentes no dia a dia das pessoas. Não há como a velha economia não ser afetada e é por isso mesmo que está todo mundo em busca de novos modelos de negócios. Diversas funções, ofícios e equipamentos que eram mandatórios o outro dia já são obsoletos. O que nós temos é um ciclo próprio do desenvolvimento capitalista em que há a substituição de velhas tecnologias, de velhos modos de produção, que é muitas vezes chamada de inovação disruptiva, por designar ideias capazes de enfraquecer ou substituir indústrias, empresas ou produtos estabelecidos no mercado. Em março deste ano, foi sancionada uma lei para regulamentar esse tipo de transporte privado no país. Os motoristas devem cumprir uma série de exigências, como apresentar certidão negativa de antecedentes criminais e possuir carteira tipo B. Também estabelece que municípios e o Distrito Federal devem fiscalizar o setor, como garantir o recolhimento de tributos pela prestação do serviço. O ministro Luiz Fux, que também está à frente de uma ação sobre este caso, rebateu o argumento de que os aplicativos tiram espaços dos taxistas. Não é legítimo evitar a entrada do mercado de novos entrantes interessados em migrar para essa atividade, como aqui foi destacado, como consectário da crise econômica, só para promover indevidamente a manutenção do valor de permissões de táxi. O julgamento dos dois processos foi suspenso na sessão desta quinta-feira porque o ministro Ricardo Lewandowski pediu vista. Ainda não há data para o assunto voltar à pauta do plenário. Um candidato cego que estudou em instituição especializada privada conseguiu na Justiça o direito de concorrer como cotista social em um curso técnico. O aluno alegou que estudou parte do ensino fundamental em uma instituição privada por meio de bolsa integral por causa da falta de vagas nas escolas da rede pública de ensino para alunos com deficiência. Mas, ao tentar uma vaga como cotista social em um curso técnico no Rio Grande do Norte, o estudante teve o pedido negado em primeira e em segunda instância. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu que, ao cursar o ensino fundamental em escola privada, ainda que filantrópica, o candidato deixou de cumprir o requisito essencial da cota social, que é cursar todo o ensino fundamental em estabelecimento público. Mas no STJ, o relator, ministro Sérgio Cuquina, mudou a decisão e garantiu ao estudante o direito pretendido. Para ele, retirar do aluno cego o direito de ser considerado cotista seria puni-lo indevidamente por causa de uma falha do Estado, que não tinha uma escola apta a alfabetizá-lo em braille. Você sabe o que é comemorado amanhã, sábado? 8 de dezembro é o Dia da Justiça e vamos falar sobre essa data daqui a pouco no próximo bloco. É preciso reconhecer que o Poder Judiciário brasileiro vem exercendo o papel com maestria, cumprindo a sua missão constitucional e pacificando conflitos que são instaurados na sociedade brasileira. Amanhã, sábado, é o Dia da Justiça. A data marca a atuação do Poder Judiciário das instituições públicas que cumprem funções essenciais para todo o país. Este ano, há mais um motivo para as comemorações. Os 30 anos da Constituição Federal, a Carta Magna que garantiu mais direitos ao cidadão. É na Defensoria Pública que o Fabiano busca ajuda. Aprovado em um concurso público, ele veio pedir informações sobre o que fazer com relação às nomeações que ainda não foram feitas.
Gasta muito dinheiro com concurso público e a gente que precisa do emprego, a gente não pode deixar isso passar, entendeu? Não acho certo. Então eu estou correndo atrás dos meus direitos para não deixar passar batido. O seu Joaquim está com dificuldades em conseguir o passe livre do transporte público. Eu tenho essa carteirinha aqui, aí eles renegam, né? Essa carteira estadual e eles não aceitam essa carteira aqui. Aí eu estou correndo atrás da outra daqui de Brasília. O cidadão está cada vez mais ciente dos seus direitos e a justiça passando por transformações que se concretizaram com a Constituição Federal de 1988. A criação do Conselho Nacional de Justiça em 2004, a solução de conflitos por meio da mediação e a implantação da tecnologia com a digitalização dos processos são apenas 3 das práticas adotadas para melhorar a prestação jurisdicional. Não só a atuação do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça, mas também o fortalecimento das instituições públicas e da democracia devem ser comemoradas. É preciso reconhecer que o Poder Judiciário brasileiro vem exercendo o papel com maestria, cumprindo a sua missão constitucional e pacificando conflitos que são instaurados na sociedade brasileira. A justiça no Brasil, ela tem sido desempenhada com muita desenvoltura pelos tribunais superiores e pelo Poder Judiciário brasileiro, participando ativamente do processo da distribuição da justiça, os advogados e o Ministério Público. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, os 30 anos da Constituição Federal são o maior motivo de comemoração no Dia da Justiça. Este é o ano dos 30 anos da Constituição de 1988, os 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos e estamos todos irmanados num projeto comum, que é trazer mais segurança para a população, enfrentarmos a corrupção e lutarmos por direitos fundamentais. E ainda sobre o Dia da Justiça, vamos conversar agora com Paulo César Neves, vice-presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui participando da programação desse jornal. Ainda mais num dia importante para a Justiça que é amanhã. Qual a importância de se comemorar, então, o Dia da Justiça? Nós entendemos que é uma data muito importante, ainda mais que nós podemos comemorar o sucesso do trabalho do Poder Judiciário. Conforme consta lá do relatório Justiça em Números, os juízes nunca apresentaram um trabalho tão vigoroso, com um resultado tão positivo igual o ano passado, né? Foram muitos julgamentos, maior número de julgamentos na história do Poder Judiciário, né? Isso mostra que o magistrado brasileiro ele está se empenhando ao máximo para resolver os conflitos da nossa sociedade. Um ano especial porque comemoramos em 2018 os 30 anos da Constituição Federal, um marco também, né? Um marco, a Constituição realmente é um marco e foi muito importante. E a partir da Constituição é que houve o aumento das demandas no Poder Judiciário. A gente entende que houve uma evolução da sociedade, né? E a sociedade agora está mais informada, ela está sabendo dos seus direitos e ela está confiando no Poder Judiciário, tanto é que busca cada vez mais uma solução no Poder Judiciário. Ou seja, dá para a gente entender que a população tem mais acesso à justiça? Muita gente ainda ficava em dúvida como chegar à justiça. Sim. Tem essa sensação de mais acesso e, consequentemente, acaba tendo mais trabalho. Isso é positivo, né? Com certeza. A população tem mais acesso ao Poder Judiciário do que tinha antigamente, né? Hoje nós temos uma estrutura muito melhor, né? Não é a estrutura que a gente deseja, né? Mas é a que é possível, né? Em razão das questões orçamentárias. Mas o Poder Judiciário está investindo cada vez mais na melhoria dessa estrutura, né, na qualificação dos seus juízes, né, e lutamos também por uma remuneração digna dos magistrados para que eles possam desempenhar tão bem as suas funções. Vamos falar de um mecanismo muito importante, a conciliação. Inclusive, a conciliação é uma política prioritária do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, um instrumento importantíssimo até para diminuir o número de processos. Sim, hoje essa política, a política nacional de tratamento adequado dos conflitos, realmente ela foi eleita como prioritária na gestão do ministro Dias Toffoli, porque ela tem resultados extremamente positivos, né? Porque através da conciliação nós conseguimos reduzir a duração do processo, o processo ele é abreviado, né? Nós conseguimos reduzir o custo do processo, porque se ele é abreviado ele vai custar menos ao Estado e à população, né? E nós temos mais qualidade na solução do conflito. Por quê? Qualidade, porque na construção da solução participam as partes envolvidas, né? Elas participaram na construção do conflito e vão participar na solução do conflito. Isso é muito importante. Ela vai cumprir com mais satisfação o que foi acordado. Geralmente em datas comemorativas a gente faz um balanço sobre aquele assunto. O
O que avançou e o que ainda precisa melhorar na Justiça, já que amanhã é o Dia da Justiça, fazendo esse balanço? Sim, o que nós precisamos melhorar, né? Nós precisamos avançar com uma tecnologia mais eficaz, mais eficiente, né? mais moderna, né? O Poder Judiciário ele tem que trabalhar com a tecnologia de ponta para que a gente possa conseguir solucionar com mais qualidade e rapidez os conflitos, né? Temos também que a tecnologia, né? E temos também que humanizar o Poder Judiciário, né? E a humanização ela se passa também na construção dessa solução do conflito através da conciliação e da mediação. Mas avançamos muito, tanto que o cidadão hoje ele se sente mais próximo do Poder Judiciário. Vimos na reportagem agora há pouco um cidadão procurando a defensoria e muito confiante, né? Sim, exatamente, confiante e ele tem confiança que ele vai encontrar uma solução para aquele conflito, né? E o Poder Judiciário ele se prepara para isso, para receber o cidadão, acolher aquele cidadão e resolver o conflito que ele levou até o Poder Judiciário. Ok, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Obrigado. E a partir de agora, um mesmo cosmético pode ter várias embalagens. A autorização é da Anvisa, que pretende, com a medida, desburocratizar o registro de produtos de beleza. O mercado de estética é o que mais cresce no Brasil e o país é o terceiro na lista que tem o melhor mercado para a beleza. Esta consultora de imagem diz que não há crise no setor, que conta cada vez mais com mão de obra especializada e produtos de alta qualidade. Mas o bom resultado do trabalho está atrelado, segundo ela, à necessidade do usuário seguir as orientações do fabricante na embalagem. São essenciais, tanto para a pessoa que comercializa o produto, né, ou presta consultoria, quanto para o consumidor. Por quê? Porque, de repente, eu tenho uma cliente que ela está usando ácido, por exemplo, no rosto. Então, eu tenho que ter essa informação no rótulo, se é possível ou não a utilização daquele produto. Porque, senão, ao invés de eu trazer um benefício, eu vou trazer um malefício para essa cliente. É grande a variedade de produtos para rosto, corpo, maquiagem e perfumes. Olha só a quantidade. Os rótulos devem ser registrados pela Anvisa, que verifica informações como marca e fabricante do produto. Para conseguir o registro de um cosmético como esse, por exemplo, leva em média 100 dias e o custo varia de acordo com o tamanho da empresa. Para desburocratizar o registro de rótulo de produto já autorizado pela Anvisa, uma resolução da agência agora permite que o mesmo cosmético pode ter mais de uma embalagem, sem precisar ter que passar pelo crivo do órgão a cada alteração, desde que as mudanças não comprometam informações importantes e necessárias para a saúde pública. Antes, ela tinha que ficar registrando toda vez que fizesse essa alteração. E a partir de agora, ela pode, desde que não mude dizeres obrigatórios, ela pode ter mais de um rótulo por produto. A Anvisa entende que cores e propagandas não interferem no risco sanitário. Este advogado alerta que toda mudança, ainda que para desburocratizar, deve sempre respeitar, principalmente, o direito do consumidor. E não se pode deixar de lembrar o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que toda e qualquer informação na oferta e na apresentação do produto no mercado de consumo deve se dar em língua portuguesa, para que permita justamente esse acesso à informação e essa análise por parte do consumidor, que é tido por vulnerável, para que ele possa optar e adquirir o produto sem sombra de dúvidas. E daqui a pouco, às 14h, começa a cerimônia de premiação do 4º concurso de redação da Defensoria Pública da União. Foram mais de 8.500 redações com participação de todas as escolas públicas que fazem parte das secretarias de educação dos 26 estados e do Distrito Federal. O tema, os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você é daqueles que ainda envia cartas? Pois é, ainda tem muita gente assim. O Supremo, inclusive, recebe mais de 3.000 cartas por mês. Esse é um assunto para o próximo bloco. Muitas vezes só querem ter o direito de ser ouvida e a dignidade de ter, então, respeitado essa possibilidade de saber que alguém deu atenção a ela.
Acordo com 32 empregados é firmado no Fórum Trabalhista de Barreiras, na Bahia. Eles haviam sido demitidos e agora vão receber todas as verbas rescisórias. José trabalhou 4 anos na empresa WF Construções e Empreendimentos Imobiliários como almoxarife. Ele e Gêneson fazem parte de um grupo de 32 trabalhadores que recorreram à Justiça Trabalhista em busca dos seus direitos. Os trabalhadores chegaram a um acordo com a empresa aqui no Fórum Governador Antônio Balbino, em Barreiras. Os valores de 13 e 15 mil foram referentes ao período trabalhado, férias, FGTS, horas extras e saldo de salário. É bom porque a gente faz o acordo, né, e cada um recebe suas verbas que trabalhou, né? Nós vamos fazer um acordo sobre verbas rescisórias, entendeu? Que eles foram demitidos, a empresa não pagou. Aí hoje a gente fez um acordo com eles. A juíza da Vara do Trabalho de Barreiras, Andréa Presas, reforça a importância de um acordo. A vantagem aqui do acordo é que tanto o trabalhador ele sabe que vai receber, ele pode não receber da forma que ele receberia, né, de uma vez só, mas vai receber parceladamente. E a empresa também ela consegue se organizar para pagar todo mundo, né? Então, ela consegue, fazendo parcelamento, ela consegue organizar suas finanças e ir liquidando essas dívidas em relação a todos os trabalhadores. Com o valor, José diz que vai realizar um sonho antigo. Investir minha casa, comprar uma moto. O Superior Tribunal Militar determina que primeira instância receba denúncia contra um coronel do Exército por calúnia e injúria. A decisão foi proferida na Corte do Superior Tribunal Militar após o julgamento de um recurso em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público Militar, acusando o oficial pelos crimes de calúnia e injúria. A primeira instância havia rejeitado a denúncia sob os argumentos de que o acusado não atingiu a honra objetiva ou subjetiva dos supostos ofendidos. De acordo com a denúncia, o coronel culpou falsamente outro oficial de praticar condutas de abuso e falsidade ideológica. Acusou também o diretor do Hospital Central do Exército de articular um esquema de desvio de dinheiro, adoção de medidas ilegais, entre outros crimes. A denúncia diz ainda que o acusado, que também é dono de uma empresa que participava de obras naquele hospital, teria causado dano ao erário. O ministro relator do caso, Péricles Aurélio de Queiroz, disse que, diante das denúncias, o acusado deveria ter agido de outra forma. O artigo 214, seu parágrafo 2º do Código Penal Militar, admite aquele a quem se imputa a prática de crime de calúnia pela via imprópria. Demonstre a verdade do fato imputado aos ofendidos e assim afaste a tipicidade do crime formal de sua conduta. Acolho o parecer ministerial de cúpula. Conheço e dou provimento ao recurso em sentido estrito, para o fim de desconstituir a respeitável decisão do juízo ACO e receber a denúncia formulada pelo Parquê Militar em face. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros presentes na sessão. O Supremo Tribunal Federal recebe mais de 3.000 cartas por mês sobre os assuntos mais variados. Agora essas cartas vão ser entregues à Defensoria Pública da União para a triagem e solução dos pedidos. O acordo de cooperação técnica entre o STF e a Defensoria Pública da União foi assinado na sede do Supremo. Aqui chegam 3.150 cartas por mês com os pedidos mais variados. Salvo raras exceções, os pedidos versam sobre processos que não são da competência do Supremo Tribunal Federal, tramitando ou tendo tramitado nos juízos de primeiro grau e, em menor escala, em tribunais de segunda instância. A Defensoria, diante da capilaridade e da relação também com as defensorias públicas estaduais, pode estar encaminhando isso à assistência social, enfim, a outras instituições do Estado para dar o devido amparo a estas pessoas que muitas vezes só querem ter o direito de ser ouvida e a dignidade de ter, então, respeitado essa possibilidade de saber que alguém deu atenção a ela. As cartas vão ser enviadas por meio eletrônico à Defensoria Pública da União. Por vezes nós vamos fazer um pedido judicial, uma postulação judicial, um habeas corpus. Por vezes nós vamos fazer um encaminhamento ou por ofício ou por algum outro mecanismo formal para o órgão responsável para a análise daquela postulação do cidadão, o que se faz por meio da Defensoria Pública quando se trata das pessoas carentes. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Obrigado pela companhia, um bom fim de semana para você. Boa tarde, um ótimo fim de semana e até segunda.